Isso me acordou. Nosso galo, meu conador, estava ao lado dela. A porta de vidro quebrou. Acho que quebraram a porta dela. 3 pessoas ligadas a uma base da Força Aérea dos Estados Unidos da América, em Ohio, foram encontradas mortas. Uma mãe e um pai de 3 filhos, e um colega de trabalho. Este é um caso que chocou uma comunidade, destruiu uma família. E deixou tantas perguntas sobre o que estava acontecendo, que poderia ter levado a essa violência. Estamos no caso apresentado por Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. Dias depois, ainda há tantas perguntas neste momento sobre o que estava acontecendo na vida de um homem para levá-lo a matar sua esposa, mãe de seus filhos e um colega, segundo a polícia de Ohio. As autoridades dizem, pelo menos parte da sequência mortal de eventos foi registrada por câmeras e outra parte foi relatada às autoridades por meio de uma ligação para o 911 feita por uma mulher local apavorada. Tudo isso ocorreu nos subúrbios de Dayton, Ohio, perto da base aérea Wright-Patterson. Na verdade, as 3 pessoas envolvidas nessa história, as 3 pessoas que perderam a vida, todas trabalhavam na base. Jacob Pritchard, de 34 anos, e sua esposa, Jamie Pritchard, de 33 anos. Ambos eram civis na base. Jacob atuava no laboratório de pesquisas da Força Aérea, enquanto Jamie era especialista financeira no Centro de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea. Agora, a outra mulher morta nessa onda de crimes é Jamie Gustidis, de 25 anos. O nome dela é Primeira-Tenente Jamie Gastines. Ela trabalhava para a 711, a ala de desempenho humano. Isso faz parte do laboratório de pesquisas da Força Aérea, onde Jacob Pritchard trabalhava. Até agora, a polícia não revelou muito sobre a ligação dos Pritchard com a tenente Gustidis, além do fato de que ela era colega de trabalho. Gustidis morava em um condomínio em Sugar Creek Township, que fica ao sul da base. No sábado, 25 de outubro, por volta das 2 da manhã, uma ligação desesperada ao 911 chegou aos despachantes do condado de Greene. A vizinha de Gustidis disse que alguém a acordou de um sono profundo, batendo na porta de Gustidis, possivelmente quebrando uma porta de vidro. E quando ela tentou ver o que estava acontecendo, relatou que um homem a ameaçou atirar nela. 91, qual é o endereço da sua emergência? Sim, eu moro no número 1627. Ao lado da minha casa havia pessoas no pátio, num cavalheiro, e ele estava tentando entrar pela porta deles. E eu abri a porta dos fundos e ele disse que estava com uma arma para eu voltar para dentro de casa. E ele pulou do pátio deles e foi embora. 1627 Honeytree Place. Sim. Tudo bem. Ele me acordou daquele lugar morto, batendo na porta com algo. Essa era a porta do seu vizinho. Sim, a porta do meu vizinho. Moro nos condomínios. Ok, então quanto tempo faz? Não quero sair agora. Isso me acordou. Minha porta do condomínio fica ao lado da dela. Quebraram a porta de vidro. Acho que quebraram a porta dela. Quando você saiu, ele disse que conseguiu? Eu abri minha porta, mas não fui até a minha varanda. Eu acendi a luz e coloquei a cabeça para fora da porta. E havia uns caras na varanda dela. Eu disse oi e ele respondeu, volte, temos uma arma. E ele pulou da varanda e saiu correndo. E meu alarme da Ring disparou lá na frente. E ele pulou da varanda. Para que lado ele foi? Eu não vi porque voltei para dentro. Eu não sei. A porta de vidro está quebrada. Eu ouvi vidro, ouvi tipo um estilhaço, tipo vidro. A pessoa que ligou para o 911 olhou as imagens da câmera Ring e conseguiu dar à polícia pelo menos uma descrição parcial do homem que a ameaçou. A polícia suspeita que o homem era Jacob Pritchard. Ok, parece que ele está de jeans azul e branco. Pelo que vejo, é um homem branco, jeans azul branco. E parece que ele está usando algo preto, tipo uma camiseta ou um moletom. Você consegue ver para qual direção ele foi? Ele veio, então, ele estava com ela. Ele veio até aqui, então ele correu bem na frente do meu pátio. Desculpa, minha porta da frente fica na rua principal, logo na entrada.
Para onde ele estava indo, você consegue dizer? Ele estava indo em direção à rua Apple Branch da Apple. Ok, e não. Se ele está a pé, não entra no carro nem nada. Não, ele está a pé, porque ele correu, ele estava nos fundos do nosso quintal, então ele correu pelos fundos, desceu pelo lado. Quero apenas que você fique seguro. Avisaremos os policiais para irem aí falar com você. Assim poderá dar seu depoimento. Como eu disse, fique atento à porta, câmera e tudo. Quando tantos policiais chegarem, fale com eles. Fique em casa até eles chegarem só por precaução, caso ele ainda esteja lá fora. Não quero que você saia ou se arrisque até que os policiais verifiquem e garantam a segurança do local. Tudo bem. Tudo bem, obrigada. A polícia achou o tenente Gustides morto no condomínio, mas enquanto essa investigação estava apenas começando em Sugar Creek Township, a polícia de West Milton, Ohio, a 50 quilômetros de distância, do outro lado de Dayton, fez uma descoberta horrível e trágica. Agora havia um carro suspeito, estacionado no pátio do prédio municipal em West Milton. Jacob Pritchard estava ao lado do carro, encontrado morto no chão. Ele apresentava um ferimento de bala que a polícia acreditava ser auto-infligido. O porta-malas daquele carro estava aberto e dentro havia outra descoberta horrível. Era a esposa de Pritchard, Jamie. Segundo a polícia, câmeras de segurança registraram os movimentos de Jacob, mas a cena do crime só foi descoberta por volta das 5 horas de domingo. Os investigadores de Ohio acreditam que Jacob matou sua esposa antes de tirar a própria vida, mas ainda não está claro exatamente quando e onde o assassinato dela aconteceu. O motivo dos assassinatos também é desconhecido. A base da Força Aérea disse que as mortes estão sendo investigadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Ohio. As comunidades onde Gustides e os Pritchards viviam estão de luto. Muitos vizinhos disseram que essa violência foi completamente inesperada. Agora, Jamie era uma mãe dedicada de 3 filhos. Segundo seu obituário, ela era muito próxima de sua grande família. Entre eles estavam 6 irmãos e vários sobrinhos. O obituário diz, abre aspas, aqueles que conheceram Jamie vão se lembrar dela, pelo seu sorriso contagiante e risada marcante, sua fé profunda em Jesus e seu compromisso inabalável de espalhar amor e bondade para todos que encontrava. Ela tinha o dom raro de fazer os outros sorrirem, deixando impacto duradouro em todos que cruzavam seu caminho. Embora Jamie não esteja mais fisicamente conosco, seu espírito seguirá nos inspirando e elevando. Que a memória dela seja uma bênção e que possamos levar adiante seu legado de amor e compaixão em tudo o que fizermos. Enquanto isso, o obituário da tenente Jamie Gustides a descreve como alguém que foi brutalmente tirada de nós no início de sua vida incrível. Isso nos dá uma ideia de como ela era inteligente e de como serviu bem ao seu país. Segundo seu obituário, Gustides estudou na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos da América, tinha a licença de piloto particular e participou do treinamento de pilotos da Força Aérea e concluiu um mestrado em Ciências e Análise de Operações pelo Instituto de Tecnologia da Força Aérea, que fica na base aérea Wright-Patterson. Ela se especializou em modelagem matemática e quantitativa. Citação: Jamie representava a aceitação, gentileza, pureza, ingenuidade, lealdade e paixão, sendo um espírito tranquilo que não fazia mal e acolhia todos. Todos que foram tocados por Jamie em suas vidas são melhores por tê-la conhecido. Agora, quem fala mais sobre o caso é o sargento Kyle Schoberg, co-apresentador do podcast Shots Fired. Obrigado por estar conosco. É sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Uma história muito triste aqui. Quando você pensa nesses pais, primeiro de tudo, que tem 3 filhos, e aí você tem essa tenente da Força Aérea. Ela também perde a vida. O que chamou sua atenção? Só analisando o que sabemos até agora das autoridades sobre esse caso? Sim, esses casos são complicados. É claramente um incidente de violência doméstica, pois são marido e mulher. Tudo começa juntando as peças do quebra-cabeça. Como essas pessoas se conheciam? Obviamente, eles trabalhavam juntos, mas em que função? Então havia algum tipo de relacionamento acontecendo entre a esposa dele e esse outro indivíduo que infelizmente não foi morto. E então consegui juntar tudo isso e realmente dar um encerramento, eu acho, para a família sobre o motivo de tudo isso ter acontecido.
conseguir reunir todas as evidências e descobrir exatamente o que acontecia com todos os envolvidos. Mas é triste, quero dizer, você nunca quer ver esse tipo de coisa. Não, e quero dizer, é só, sabe, você olha as fotos desse casal e as fotos do Tenente Gustidas e é simplesmente difícil de lidar. Eu sei que na polícia você vê esses casos com frequência. Imagino que os dados do celular vão desempenhar um papel importante para juntar algumas peças. Como você faz para descobrir a conexão? Sabemos onde eles trabalhavam, mas se havia algo mais acontecendo, Acho que ao acessar esses celulares você saberá tudo. Então, nos dias de hoje, deixar um rastro digital é praticamente impossível de evitar. Então, eu acho que a primeira coisa é que eles vão acessar todos os celulares deles. E você sabe os dados dos celulares. Registros, é claro, do suspeito que vão deixar um rastro digital de onde ele esteve. Mas vasculhar esses celulares e analisar as mensagens de texto, realmente voltando no tempo. O que exatamente estava acontecendo e se havia um relacionamento entre esses dois, e foi isso que desencadeou tudo isso. Você está certo, acredito que eles vão achar as respostas nesses celulares. e você sabe, infelizmente, em alguns desses casos, você simplesmente nunca sabe o que pode acontecer dentro de uma casa. Mas você sabe, especialmente com esse tipo de violência. Mas, segundo a polícia, para ocorrer como ocorreu e se estender por dois locais a quase 50 quilômetros de distância. Para ele ameaçar esse vizinho e realmente cumprir a ameaça. O que mais te chamou a atenção só nessa parte? Sim, acho que para ele é pura raiva e a decisão de cometer esse crime até o fim. E eu acho que, sabe, ficou claro que vimos isso. E ele não se importava com quem o visse, quem fossem as testemunhas. Sabe, claramente ele sabia que ia ser filmado. Acho que em casos assim é lamentável, mas pessoas assim já decidiram qual é a sua missão. E o plano dele era matar aquele outro indivíduo, depois a esposa dele, e dirigir até a delegacia ou para onde fosse. O assassinato envolveu a esposa dele e os corpos foram encontrados. Ele e a esposa deixaram o porta-malas aberto. Ele estaciona na prefeitura ou no estacionamento municipal. Acho que tudo se resume a uma raiva absoluta. Nada o impediria naquela noite. E no fim, foi isso que ocorreu. Sim, porque em algumas dessas histórias tristes que cobrimos, como violência familiar em que alguém tira a vida de outra pessoa e depois a própria. Você saberia melhor que eu, mas parece haver um momento de impulso quando isso ocorre. Mas isso teria que ter durado pelo menos, quero dizer, 1 hora. Pelo menos no sentido de ir até a casa de uma pessoa. Você dirige por meia hora até um prédio municipal onde tudo termina. Isso é comum nesse tipo de história, é esse impulso, talvez só alguns minutos, onde tudo acontece. Mas então, neste caso, estar em um lugar onde a raiva é tanta que você supostamente cometeria esse assassinato na casa desse colega de trabalho. E então, sabe, ainda não está claro quando a esposa dele foi morta, mas obviamente tirando a vida dela também. Infelizmente, isso é comum e por isso chamados de violência doméstica são tão perigosos, pois as pessoas agem por emoção. Você precisa considerar, eles estavam casados e ela tinha outro relacionamento. Quero dizer, no fim das contas, tudo se resume a raiva e violência, e infelizmente eu digo isso o tempo todo nesses tipos de incidentes de violência doméstica. Quero dizer, as pessoas não estão pensando de forma lógica, então é perigoso para a polícia, é perigoso para as vítimas, é perigoso para as pessoas que estão envolvidas. Se você ou eles tiverem algum tipo de relacionamento, são situações muito voláteis. Nem sempre acabam em assassinato, mas muitas vezes sim. Ou pelo menos o assassinato da vítima que sofre violência doméstica. Então Sou grato que nenhuma criança tenha se machucado, pois nesses assassinatos seguidos de suicídio é comum ver crianças também sendo mortas, o que é muito triste. Se ele dirigiu por 30 minutos ou mais de 1 hora, é plausível que isso tenha ocorrido, e um patologista vai determinar o horário do assassinato dela. Só queria saber quanto tempo leva para descobrir isso, porque é importante. Talvez a melhor pergunta seria: quão específico esse horário da morte pode ser? Porque esse incidente ocorre de manhã cedo, quando é feita a ligação para o 911, e ainda parece que é meio que um mistério quando a esposa faleceu. E aí ele está no prédio municipal. Até que ponto um patologista pode ser específico ao dizer isso? Acho que isso foi antes ou depois de ele ir à casa do colega de trabalho. Sim, eles são muito bons e conseguem restringir isso com precisão. Tempo aproximado do homicídio,
especialmente considerando a rapidez com que o corpo foi encontrado, que neste caso foi rápido, mas também ajuda a usar, sabe, o rastro digital dessas pessoas. Tipo, quando foi a última vez que ela usou o celular, quando foi a última vez que ela esteve ativa e depois não. E aí eles conseguem juntar todas essas informações. Então, na verdade, eles são bem precisos. E quando se trata disso, eu sei, a gente fala sobre o rastro digital, e isso vai ser muito importante. E a gente não sabe muito. A polícia não divulgou muita coisa, a família também não falou muito sobre Jacob Pritchard. Obviamente nós sabemos, pelos obituários, das duas mulheres que ele teria matado. Sabemos que elas eram pessoas certamente amadas por seus familiares e membros da comunidade. Quão comum isso é nesses casos? Eu sei que, sabe, cada caso é diferente, eu entendo isso. Mas que havia um padrão, levando até um momento de tanta raiva que se estendia ao longo de, digamos, 1 hora, ou seja lá quanto tempo foi, para que tudo isso acontecesse, que alguém realmente chegasse a fazer isso. Qual a chance de tudo isso ter surgido do nada, sem nenhum sinal de alerta? Sim, eu acho que é comum. Quero dizer, acho que as pessoas surtam, e quando alguém surta e está nesse acesso de raiva, e elas têm esse plano que vão executar, acho que não é incomum que até mesmo em um intervalo de 1 hora isso aconteça. Esse não é um tempo muito longo quando alguém está nesse estado emocional para cometer um crime desse nível. E novamente, acho que uma vez que alguém tomou essa decisão que é isso que vai fazer e está nesse acesso de raiva, e você não sabe se nós não sabemos se essa pessoa estava sob influência de algum tipo de droga ou álcool ou qualquer coisa assim. E isso, obviamente, eu acredito, né, teria influência no estado mental dele. Mas, novamente, tudo isso vai ser revelado depois. Infelizmente, eu diria apenas que isso é comum. E eu acho que, uma vez que ele comete o primeiro homicídio, tipo, ele vai seguir com, o resto do plano dele, porque ele sabe o que está fazendo. O que ele tem a perder agora? Ele sabe que foi pego, está nas câmeras e nem tentou esconder. Eu também acho, digo, para quem encontrou o veículo no prédio municipal, e acredito que foi só porque era o único carro que estava no estacionamento. Como é nesses momentos? Porque eu acho que foi um policial que percebeu, tipo, meu Deus, esse homem foi baleado. Ele está ao lado do carro, você olha o porta-malas e lá está a esposa dele. Como são esses primeiros momentos? Tenho certeza que mesmo para você, um profissional treinado, isso faz seu coração disparar de um jeito que a maioria não entende. Sim, por mais estranho que pareça, já passei por algo parecido, foi só alguém tirando a própria vida. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes fora da delegacia onde trabalho durante meus turnos, e é isso. Isso acelera seu coração de adrenalina. Ao chegar na delegacia, há um carro, um corpo no chão e uma arma de fogo. Você imagina, será que alguém foi assassinado aqui? Onde está o responsável? Então, acho um corpo no porta-malas? Quero dizer, acho que seu cérebro não assume automaticamente assassinato ou suicídio. Como policial, eu começo a pensar, será que alguém cometeu este crime aqui? Essa pessoa ainda está solta? E isso aconteceu na delegacia deles. Então, há muitas coisas a serem levadas em consideração. E acho que quando as coisas começam a desacelerar um pouco, você consegue começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Mas eu mesmo já me deparei com isso e é muito estranho. Mas eu acredito que nesse caso, sabe, nos casos em que estive envolvido, você descobre que, olha, eles fizeram isso na delegacia porque queriam que os policiais encontrassem os corpos. E não apenas algum cidadão, então com certeza isso foi feito de propósito. Porque eu também sei, sabe, só pelo que a polícia disse em Ohio, que o porta-malas estava aberto do carro. Ele para o carro, abre o porta-malas e tira a própria vida. E eu sei que não tem como ninguém compreender ou entender o porquê, o que realmente estava passando pela cabeça de alguém. Mas nesse caso, eu sei que vocês vão olhar, sabe, os registros do celular e ver se há algum tipo de mensagem de texto online, DMs que possam ter ocorrido entre as pessoas envolvidas. Mas também, nesses casos, eu sinto que você vê muito estresse financeiro, muita pressão financeira. Onde mais você está procurando, além dos celulares, tentando descobrir? E eu sei que não é como se ainda houvesse alguém foragido ou um caso criminal que vai seguir em frente. Mas descobrir exatamente o que você vai acabar contando para as pessoas sobre por que tudo isso aconteceu. Bem, eu acho que eles trabalham todos juntos, então acho que conversar com os colegas de trabalho e tal, as pessoas agem diferente dependendo do ambiente, seja no trabalho, com amigos ou família, não é? Então eu realmente acredito que a melhor evidência que eles vão conseguir para resolver isso ou descobrir o motivo está nos celulares deles. Quero dizer, claramente havia algo acontecendo ali entre os três e eles só precisam descobrir o que era, o que foi.
E você só vai conseguir isso através de mensagens de texto, ligações, sabe, coisas de redes sociais, coisas desse tipo, que ficam em todos os celulares deles. Quanto tempo costuma levar? Sei que esse caso está rolando desde a semana passada. Quanto tempo costuma levar para obter os documentos da Verizon ou de outra empresa? Veja as mensagens entre esses números. Sim, a maioria das operadoras de celular colabora bem com as autoridades. E você sabe, isso envolve emitir mandados e coisas desse tipo, além de conseguir acessar os celulares. Além disso, é preciso ligar esses celulares a aparelhos que quebrem os códigos de acesso, caso existam. Novos celulares hoje em dia, você sabe que tem atualizações do iOS, ou seja lá qual for o caso. Tipo, as coisas que invadem celulares estão constantemente tendo que evoluir para conseguir acessar os aparelhos. Seu celular tem senha? Quantos dígitos? Usa reconhecimento facial? Com licença? Isso pode atrasar o processo, pois alguns dispositivos que invadem celulares nem sempre estão tão atualizados quanto certas operadoras. Essa parte é sempre complicada e evolui constantemente, por isso tem grande importância. Pode ser tão rápido quanto um dia, pode levar até um ano, você simplesmente nunca sabe. Isso depende do tipo de celular que eles tinham e do nível de segurança. Quando se trata de conversar com familiares em situações como essa, sabendo que eles estão passando por esse choque incrível, uma quantidade incrível de perda. E você, talvez, precise fazer perguntas sobre infidelidade. E não sabemos se era isso que estava acontecendo aqui, mas obviamente você tem um homem, duas mulheres, entende? Uma era colega de trabalho. Com certeza, as autoridades farão essa pergunta aos familiares sobre esse tipo de situação. E como você conduz essa conversa? Porque tenho certeza de que isso pode despertar muitas emoções diferentes nas pessoas. Assim, nunca é uma conversa confortável de se ter sempre que você tem, sabe, qualquer tipo de morte. Na verdade, é preciso conversar e explicar para essas pessoas. Olha, sabe, por mais desconfortável ou difícil que seja, a gente precisa chegar ao fundo disso e descobrir por que isso aconteceu. Essas conversas ou perguntas devem ser feitas agora, com cuidado no tom, na abordagem e no comportamento. Frequentemente, capelães nos acompanham em situações sensíveis para apoiar vítimas que perderam entes queridos, mas elas ficam desconfortáveis. Como pesquisadores, muitas vezes precisamos responder a essas perguntas e só os familiares têm as respostas. Ou amigos próximos, não há jeito fácil de fazer isso. E então, porque este é um caso, quero dizer, infelizmente, isso é, sabe, de certa forma, é uma investigação criminal, mas não vai haver julgamento, não vai haver, sabe, é isso. É algo muito definitivo em relação ao que aconteceu aqui. Como é o fim dessa investigação, sabe? É contatar a família, trazê-los e sentar para explicar o que você acha que ocorreu, como você encerra um caso assim. Esses casos sempre serão investigados como qualquer homicídio, até o fim, custe o que custar. E por isso provavelmente não será dada muita informação à família até que toda a investigação termine. Sei que muitas vezes é difícil para as pessoas entenderem, pois à primeira vista acham que o caso já terminou. Nós sabemos o que aconteceu, queremos respostas e infelizmente nós da polícia não podemos fazer isso. Nós temos que manter a integridade do caso e ainda continuar a investigação até o fim. E então, quando estiver concluído, aí sim, nesse momento você pode apresentar o que aconteceu para a família. Ainda assim, leva tempo, mesmo sabendo o que é e o que aconteceu. Mas nenhum atalho é tomado, nem nesses casos. Sim, um caso muito triste. Eles eram pais de 3 filhos. O tenente. Ela se formou na academia da Força Aérea e tinha grande potencial. É uma tragédia. De Ohio. Kyle Schoberg, sargento da polícia e co-apresentador do podcast Shots Fired, obrigado por analisar o caso conosco. Com certeza. Obrigado por me receber, Chris. Isso é tudo para o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.